Provérbios 31 nos fala a respeito da mulher virtuosa. Esse é um capítulo que foi escrito pelo rei Lemuel. Logo que você lê o versículo 1 está escrito: Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. A profecia que lhe ensinou sua mãe significa que a mãe dele disse para ele como você deve seguir a sua vida. E o rei Lemuel transmitiu por meio desse texto o que ele aprendeu com a sua mãe. E ele aprendeu basicamente três coisas com a mãe dele. A primeira coisa que o rei Lemuel aprendeu com a mãe dele é que ele não deveria dar a sua força para as mulheres. Veja que ela fala: como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Versículo 4. Aqui o que destrói os reis, ela está falando a respeito do vinho. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Versículo 5. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Verso 6. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito. Verso 7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Então ela fala aqui a respeito dos ensinamentos dela. O primeiro ensinamento: não entregue a sua vida por mulheres. Muitas pessoas entregam a sua vida apenas para viver na promiscuidade, na perversidade, na fornicação, no adultério. E a primeira recomendação da mãe do rei Lemuel é que, se ele gastasse a sua vida e a sua força com mulheres, ele não teria tempo para se dedicar a fazer a coisa certa. Nós vemos que o autor principal do livro de Provérbios, que foi o rei Salomão, ele se perdeu por causa de mulheres. Ele criou um harém, ele tinha 700 concubinas, 300 princesas com quem ele se casou, tinha que sustentar 1000 mulheres, e em todos esses envolvimentos, quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele falou que ele teve muitas mulheres e chegou à conclusão de que isso era uma grande vaidade e que o prazer da vida era comer e beber e desfrutar cada dia diante de Deus. Então nós vemos que o rei Samuel, o rei Salomão, Samuel foi o profeta, o rei Salomão, ele errou nisso, ele caiu nisso. E a mãe do rei Lemuel ensina o seu filho, que era um rei, dizendo: não se envolva com isso. Em uma entrevista, o Elon Musk, que é o dono da Tesla, o dono da SpaceX, que lançou aquele foguete, falou sobre um dos segredos do sucesso. Perguntaram para ele algumas recomendações para quem quer ter sucesso na vida. E ele disse: trabalhe bastante e tenha apenas uma mulher, para que você se dedique à sua família. Então nós vemos que o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, também ele é marido de uma só esposa, cuida da sua família. O Bill Gates também se casou com a Melinda Gates e criou uma instituição para filantropia, ficou sempre com a mesma esposa. Aquele que morreu, que é o dono da Apple, o Steve Jobs, era casado com uma única esposa. Então nós vemos que várias pessoas, o Jeff Bezos também é casado com uma única esposa. Então nós vemos que vários exemplos de bilionários, de pessoas que são bem-sucedidas e que têm uma grande produtividade, eles se envolvem apenas com a sua esposa e em cuidar da sua família. Esse é o primeiro conselho da mãe do rei Lemuel. O segundo conselho é: não se envolva com bebidas alcoólicas. Nós já fizemos a meditação em Provérbios no capítulo 20 e no capítulo 23. O capítulo 20 fala que não se deve entregar a vida ao vinho,
E o capítulo 23 tem vários versículos que falam que a pessoa que come demais e que bebe demais acaba caindo em ruína e desgraça. Porque aquela pessoa que bebe acaba não sabendo onde põe o seu juízo e a sua cabeça. E essa é a recomendação 2 que a mãe do rei Lemuel dá a ele. Ela fala que a bebida não é própria de quem é rei. E nós somos governantes, nós somos reis das nossas vidas. Se você não for um bom governante da sua própria vida, você vai ser arruinado. Então, um segredo da vida: não se envolva com mulheres. Procure formar a sua família, ter a sua esposa para que você possa se dedicar a ela e a sua família. E ter mais tempo para a realização de projetos que vão trazer para você crescimento pessoal, desenvolvimento em várias áreas. Aqueles que caem na prostituição ficam o tempo todo procurando mulheres e vivem uma vida em que perdem muita parte da força do seu trabalho. Segundo, não se envolva com bebida. A bebida é para aqueles que estão amargos da vida, para que eles esqueçam da sua miséria, da sua pobreza e encontrem um consolo diante das dificuldades, quando não sabem como lidar com a situação. Isso não significa que, se você está passando por dificuldades, que você deve beber. Significa que você precisa ter força. Se você quer ser um governante da sua vida, se você quer ser um rei, uma pessoa que vai adiante, você precisa encontrar força para não cair na bebida, para que você consiga se erguer e consiga criar os seus projetos. Procure um tratamento psicológico, procure orar e falar com Deus para receber a paz necessária para que você consiga passar o tempo de crise, para que você consiga se erguer. Fortaleça a sua inteligência emocional. Olhe para a situação que está negativa e diga: o que eu posso fazer hoje para começar a mudar essa história? Lembre-se que o seu hoje é fruto do seu passado. E lembre-se que o futuro nada mais é do que o que você construiu hoje. Se hoje você construir, amanhã, que vai ser o seu futuro, vai ser aquilo que você construiu agora. Então, comece a fazer o melhor que você pode hoje. E amanhã, o seu futuro será o presente que você agora estava esperando, porque você começou a construir agora. O terceiro conselho, ela deu 2 conselhos: não se envolver com mulheres, não se envolver com bebida, porque a bebida leva para a pobreza. E aí ela deu um terceiro conselho: abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. 9. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então, o terceiro conselho: seja uma pessoa que luta pela justiça. Abra a sua boca, ou seja, tenha atitude. No caso, ela está falando com o filho dela, o rei Lemuel. Ele era rei, ele ocupava uma posição de julgador também. Os reis podiam julgar. Então ela fala: se você é responsável por julgamento de alguma causa, seja justo. Defenda o necessitado, defenda o pobre, defenda o mudo, defenda o direito daqueles que se acham em situação desfavorável. Sejam, em resumo, o terceiro conselho é: seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa verdadeira, seja uma pessoa que está sempre do lado correto, do lado daqueles que estão precisando de ajuda. Seja uma pessoa generosa, uma pessoa que ajuda aqueles que estão em desvantagem. Aqueles que estão na pobreza, na miséria, eles precisam de mais ajuda. Seja também uma pessoa que abre a mão, estende o braço e alcança aqueles que são necessitados. Essa recomendação da mãe do rei Lemuel tem fundamento em Provérbios, capítulo 11, versículo 25. Lá está escrito: a alma generosa, ela prosperará. Que aquele que tem a alma generosa, ele dá, ele atende e ele também receberá e será atendido no momento da sua calamidade.
Então, seja uma pessoa generosa, uma pessoa justa. É uma a terceira recomendação, o terceiro conselho que a mãe do rei Lemuel apresenta a ele. E o último conselho, que é o texto, a parte principal do capítulo 31 de Provérbios, é sobre escolher uma mulher. Ela fala, na verdade, é um complemento do primeiro conselho. O primeiro conselho que ela deu, são 3 conselhos que eu falei aqui, né? O primeiro conselho é não se envolva com muitas mulheres, né? Mas tenha apenas a sua esposa. O segundo conselho é não se envolva com bebidas e com vinho e com bebidas fortes. E o terceiro conselho é seja justo, seja sempre do lado da justiça. Ela dá os 3 conselhos dos versículos 2 até o versículo 9. O rei Lemuel registra esses conselhos e a partir do versículo 10 até o versículo 31, o rei Lemuel conta para nós quais foram as orientações que a mãe dele deu para ele sobre como escolher a mulher. Então, o primeiro conselho é: não dê o teu esforço para as mulheres. E aí, a partir do versículo 10 até o 31, ela explica: na hora que você for escolher uma mulher, preste atenção nessas observações. Versículo 10, ela começa dizendo por rei Lemuel: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Então ela está dizendo para o filho dela: olha, encontrar uma mulher virtuosa não é algo fácil. Não é qualquer mulher que você encontra pela rua ou que você conhece que você se envolve. Você precisa procurar virtudes nessa mulher. Mulher virtuosa, quem a achará? Você precisa achar essa mulher. Achar significa que você precisa avaliar a pessoa com quem você se relaciona. Porque o seu valor muito excede o de rubis. Se você achar essa mulher, você vai encontrar algo que vale mais do que riqueza financeira. E o que ela fala tem sentido, porque tem muitas pessoas que são muito ricas, que se casam com uma mulher que não é virtuosa e acabam perdendo toda a sua riqueza, porque não casaram com uma mulher virtuosa. Tem muitas pessoas que eram pobres, se casaram com uma mulher virtuosa que trouxe sabedoria, conselhos, entendimento e soube incentivar o seu marido e que cresceram e prosperaram. Então, escolher uma esposa, escolher uma mulher é uma decisão muito importante na vida de um homem. Se você já se casou e quando ler esse texto encontrar que a sua esposa não tem essas virtudes, você pode conversar com ela e começarem a crescer juntos e se desenvolverem. Não peça o divórcio. Se você já está casado, você precisa fazer o treinamento no seu casamento para que vocês prosperem juntos. Você vai investir nela, ela vai investir em você, vocês vão crescer e vão receber a bênção de Deus. O divórcio é contra a vontade de Deus. Deus deseja que você mantenha a sua aliança. Agora, se você é pai, tem filhos e tem filhas, você pode instruir as suas filhas a desenvolverem essas qualidades que nós vamos ler aqui. Você pode ensinar os seus filhos desses atributos que uma mulher deve ter para que eles possam escolher bem uma esposa e para que as filhas possam ser boas mulheres, para que tenham bons maridos, para que tenham bons casamentos, para que o Senhor esteja com vocês, para a glória de Deus e para a alegria de vocês. Então, quais são os conselhos que ela dá aqui a respeito desse assunto? Primeiro, o coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Então, a primeira característica da mulher virtuosa é que a mulher virtuosa é fiel. O marido pode confiar nela e ficar tranquilo, sem medo de que ela vai traí-lo, que ela vai quebrar o pacto, que ela vai quebrar a aliança com relação a ele. Como que você avalia a fidelidade de uma mulher? Você deve conhecer o passado dela. Tem muitas pessoas que falam, o passado não importa, mas hoje nós sabemos que estamos passando pelo que estamos passando porque estudamos história. Inclusive, quando a história foi criada, ela foi criada com o objetivo de fazer que a humanidade não errasse nos mesmos erros que foram cometidos no passado.
O pai da história, que foi um grego, ele disse: vamos começar a registrar o que acontece para que as pessoas do futuro possam saber o que já foi feito para que elas não errem. E o rei Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, no capítulo 1, você lê, Salomão fala assim: nada do que existe na terra é novo. Tudo o que existe já aconteceu alguma vez na terra. Então, conhecer a história da pessoa é muito importante porque se você sabe qual foi a criação que ela teve com os seus pais, se ela teve um pai, se ela teve uma mãe que foi atenciosa, um pai que foi atencioso, de repente ela foi uma pessoa que foi abusada por algum parente, por algum familiar, de repente ela as experiências que ela passou na vida vão definir o que ela faz. Já comentei aqui em outro vídeo, vou comentar aqui nesse vídeo, que um homem na igreja se casou com uma mulher, não perguntou sobre o passado dela e depois de 1 ano de relacionamento, ela disse para esse homem: você não está cansado e enjoado dessa relação só nós dois? Ele perguntou para ela: como assim? E aí ela revelou que no passado ela tinha um tempo em que ela foi prostituta e que ela não conseguia ficar durante, já estava há 1 ano sem ter relacionamento com alguma pessoa diferente, que isso estava incomodando ela. Acabou que esse homem da igreja teve que pedir o divórcio porque ela disse que realmente estava querendo abrir o relacionamento. Então veja que o versículo 11 fala sobre fidelidade. O coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. A primeira parte fala sobre fidelidade. A segunda parte fala que e a ela nenhuma fazenda faltará. Fala que a mulher virtuosa, ela tem conhecimento a respeito de gestão de recurso. Tem muitas pessoas que falam assim: a Bíblia fala de uma mulher que é a mulher que fica só em casa cuidando da cozinha, lavando a roupa e cuidando das coisas do lar. Só que o texto aqui está mostrando que a ela nenhuma fazenda faltará, significa que a mulher virtuosa é a mulher que sabe de dinheiro, sabe fazer a administração dos recursos da família. Porque tem aquela mulher que gasta muito, que consome demais. Se você se casa com uma mulher que exige muitas coisas de você na fase do namoro, existem algumas mulheres que, por exemplo, querem que o marido lhe dê um carro, querem que o marido lhe dê uma boa casa, e elas colocam toda a responsabilidade no homem, dizendo: o homem é o responsável pela provisão da casa, e a provisão, no entendimento dela, corresponde a dar uma quantia em dinheiro, dar um carro e dar tudo para ela. Essa é uma questão que deve ser avaliada por aquele que está se conhecendo uma mulher. Você está disposto a assumir essas responsabilidades e esse compromisso com essa mulher? Nós vamos ver mais adiante, no último versículo, qual o critério. Vamos ver ali no último versículo que você só pode dar todo o seu sangue, todo o seu esforço para a mulher que atende todos os critérios aqui de Provérbios 31. Vamos avançar aqui, nós vamos chegar a essa conclusão no final. Versículo 12: ela lhe faz bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Tem mulheres que entendem que o casamento é uma loteria. Elas falam assim: como que nós fazemos para encontrar um marido que seja bonito, que seja rico, que nos dê dinheiro, que nos dê carro, que nos dê roupas e que nos dê tudo que nós queremos e que também nos dê uma empregada para fazer todos os afazeres domésticos e também uma babá para cuidar dos nossos filhos e dinheiro para pagar uma boa escola para que para que os filhos fiquem na escola e que eu possa ficar apenas em diversões e fazendo as coisas que me interessam e cuidando da minha beleza. Então, tem homens que aceitam mulheres assim porque têm bastantes condições econômicas e financeiras e para eles está tudo bem. Mas o casamento não fala sobre ter uma vida em que cada um quer apenas que os seus interesses sejam satisfeitos. Mas o casamento é uma aliança, é um pacto.
Até mesmo no nosso relacionamento com Deus, Deus estabelece provações e afazeres que nós precisamos fazer. Deus fala, se você quer ser salvo, você precisa negar a si mesmo. Jesus disse isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e então me siga. Para seguir a Jesus e ter um relacionamento com Deus, por meio de Jesus, é necessário negar a si mesmo e tomar uma cruz. Tomar uma cruz significa que existem responsabilidades. A mãe do rei Lemuel fala que esse tipo de relacionamento com mulher que quer que tudo venha para ela, onde todo esforço é dele. E nós estamos falando aqui do rei Lemuel, ele era um rei, então ele tinha condições financeiras, tinha tudo. Mas a mãe dele fala, a mulher que não vem com um comprometimento, ela não serve. Quando nós lemos o livro de Esther, nós vemos que o rei Assuero era casado com uma mulher muito bonita, e o nome dela era Vasti. E a Bíblia conta que um dia ele deu uma festa e ele disse, chamem a Vasti para que ela venha e apareça aqui diante de todos, para que eu esteja com ela. Porque ele tinha se casado com ela, com a rainha Vasti, pela beleza dela. E a Bíblia conta que a rainha Vasti falou, hoje eu não quero ir. E ela não foi. Então todos os convidados ali no palácio olharam e disseram, ele não tem honra. A mulher que é tão bonita, que ele dá tudo para ela, simplesmente disse que hoje eu não vou e não vou. Então ele foi tomar conselho com os sábios, e os sábios disseram para o rei, se você continuar com essa mulher, você vai ser desonrado. Vão dizer que você não tem autoridade. Então ele teve que destituir a Vasti. E foi aí que ele abriu um processo para a escolha de uma nova esposa e depois ele se casou com a rainha Esther. Então, às vezes, você pensa, tem muitos homens que dão tudo pensando, se eu der tudo, a mulher vai ficar comigo. Se você der tudo, você corre o risco da mulher dizer, ele me dá tudo, então hoje eu não quero, ele é meu empregado, é meu escravo, é meu servo e vai me obedecer. Então, o versículo 12 fala, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Se você quer uma mulher virtuosa, uma mulher que vai estar com você do seu lado, lhe ajudando e colaborando com o relacionamento, tem que ser uma pessoa que tem comprometimento com você. Veja o caso da rainha Vasti. É um caso de um rei que deu tudo e mesmo dando tudo, ela o desonrou. Versículo 13. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. O versículo 13 fala que a mulher que é virtuosa é uma mulher que é trabalhadora. Então, esse modelo de mulher que fala que tudo venha a ela, porque é responsabilidade do homem dar tudo para ela, para que a sua beleza seja alimentada, é uma mulher que está fora do padrão bíblico. Porque o versículo 13 fala que a mulher que é virtuosa é a mãe do rei Lemuel, dando conselho para o filho dela, dizendo, busque uma mulher que é trabalhadora, uma mulher que tem atividade profissional, uma mulher que busca lã, que busca linho, que trabalha de boa vontade com as suas mãos. Então aqui, quando nós lemos uma mulher que busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos, nós podemos pensar numa mulher empreendedora. Numa mulher que, por exemplo, cria uma linha para produzir roupas para poder realizar vendas. Podemos pensar algo assim. Versículo 14. Ela é como navio mercante, de longe traz o seu pão. Veja que quando fala de ela é como navio mercante, de longe traz o seu pão, significa que é uma pessoa que tem visão, uma pessoa que acompanha tendências, vê o que está acontecendo, para poder ajudar dentro da sua casa. Versículo 15. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Em outras palavras, é a mulher que cuida da sua casa. Tem muitas mulheres que dizem,
Ah, eu quero um homem provedor. O homem traz tudo para dentro de casa e quando ele chega em casa ainda não tem o jantar preparado. Eu conheço a história de um homem que se casou com uma mulher e ele fazia questão que ela não trabalhasse fora, dizendo: Você vai cuidar de mim. E quando ele chegava em casa, ela não tinha feito nada e ele ainda tinha que cuidar da casa e cuidar dela. Então veja que o versículo 15 fala sobre o modelo da mulher virtuosa. É aquela que de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Versículo 16. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Veja que além da mulher virtuosa ser uma pessoa que costura e que tem uma visão empreendedora numa linha de negócio, ela ainda sabe adquirir propriedades. Sabe plantar uma vinha com o fruto de suas mãos. Significa que a mulher ideal, a mulher que o rei Lemuel deveria procurar, isso é um conselho. Nós estamos lendo os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu para ele escolher uma esposa. Então ela está querendo dizer para o filho dela: procure uma mulher habilidosa, uma mulher que não fique envolvida apenas com um único negócio, mas uma mulher que também sabe avaliar um terreno, sabe comprar um terreno, sabe verificar o valor de uma casa, sabe verificar, podemos interpretar para os dias de hoje, avaliar como comprar um veículo, essas coisas, que sabe lidar com a vida, porque isso vai ser melhor para você. Aí o versículo 17 ela fala: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ou seja, é uma mulher que não é preguiçosa. Ela é uma mulher que arregaça as mangas, faz o que precisa ser feito. Versículo 18: prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. É uma mulher que, quando está fazendo alguma coisa, busca fazer o seu melhor. Então ela prova, ela vê que é boa a sua mercadoria. Ou seja, ela costura e vê que as roupas que ela está fazendo são boas. Ela planta uma vinha e ela vê que as uvas que ela está colhendo são boas. O que ela faz, o que ela produz é bom. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Ou seja, é uma pessoa que... Não é que é uma pessoa que não dorme, que descuida do sono, que é relaxada com isso, mas é uma pessoa que sabe da importância do trabalho e não mede esforços para fazer o que precisa ser feito para conseguir as suas metas. Aí o versículo 19: estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Ou seja, várias habilidades. Versículo 20: é uma mulher que tem que ser generosa. Não é uma mulher que é egoísta. Ela abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Versículo 21. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Como é uma mulher que organiza a sua casa, que a lâmpada não se apaga, a casa dela vai estar organizada. Versículo 22. E tem algumas mulheres, é ruim dizer isso, mas tem-se que dizer, algumas mulheres que você chega na casa da família e a casa sempre está bagunçada. E muitas vezes a mulher não trabalha fora e está ali com o marido que é provedor, que é responsável por tudo, e mesmo assim ela não ficou muitas vezes à tarde fofocando, falando a respeito da vida dos outros, ficou na vizinha aqui, na vizinha ali e não fez o seu trabalho. Existem algumas pessoas que reclamam das suas esposas justamente por causa disso. Então, o versículo 21 fala que a mulher virtuosa, ela cuida da roupa da sua família, cuida da sua casa. O 22, faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Quando esse versículo 22 fala que a mulher faz para si tapeçaria e que ela se veste de linho fino e se veste de púrpura, está dizendo que é uma mulher que se embeleza, que ela se preocupa com o seu corpo físico, com a sua saúde, com a sua aparência, com as roupas que ela vai vestir. É uma mulher que se alinha,
que está preocupada com isso. Porque tem algumas mulheres que depois que se casam, passam a comer de maneira excessiva, acabam ficando obesas, acabam ficando doentes, com diabetes, com problemas, e tem mulheres que transmitem essa educação alimentar para os filhos e fazem com que os filhos também fiquem doentes. Tem muitas crianças de 8, 9 anos que já estão diabéticas porque pegam o ritmo dos pais. Então, esse versículo 22 traz uma reflexão. Nós precisamos cuidar da nossa saúde e também nos preocuparmos com as pessoas com quem nós nos casamos. Se são pessoas que também têm os mesmos princípios e valores e se também estão comprometidas com isso. Quando o versículo 22 fala de linho fino e de púrpura, muitas vezes os homens exigem que as mulheres se arrumem, mas eles não se arrumam. Tem muitas mulheres que reclamam que elas se arrumam, mas os maridos não se arrumam também. Então aqui esse versículo 22 tem que, numa aplicação prática, precisa ser feita a leitura dos dois lados. Exija que ela se arrume, mas você também precisa se arrumar. Versículo 23. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Significa o quê? Que as pessoas olham para esse homem e vão dizer, olha, ele casou com uma boa esposa. Agora, tem muitos homens que querem receber esse reconhecimento, mas não querem ser bons maridos. Então, é necessário que você também seja um bom marido. Versículo 24, falando sobre as mulheres. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cinto aos mercadores. Esse versículo 24 é o principal versículo que mostra que aquela história que a mulher da Bíblia é a mulher que tem que ficar só em casa, cuidando das coisas da família, que não pode trabalhar fora. Tem algumas pessoas que dizem, mulher na Bíblia não trabalha fora. Está completamente equivocada. O versículo 24 fala, ela faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. Ou seja, o versículo 24 está falando de uma mulher que produz numa visão empresarial, que ela coloca um produto à venda e distribui, fornece para que as pessoas possam vender. Versículo 25. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Fala a respeito de uma mulher que, por ter planejamento, por ter visão empresarial, por entender que a sua família também é uma empresa, que ela tem que cuidar muito bem, por ter fidelidade e comprometimento com o seu marido. E isso é uma coisa que qualquer sociedade exige. Se você abre uma empresa, os sócios, mesmo não sendo marido e mulher, precisam ter um comprometimento muito grande uns com os outros. Muito mais dentro da família. A família é uma empresa. É o primeiro negócio. Paulo falou lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 8, que aquele que deixa de cuidar da sua família é pior do que o infiel, do que o descrente, porque ele negou a fé, porque não cuidou da sua família. Então a família é uma empresa. Então a força e a glória são as suas vestes, porque ela tem força, tem glória. Glória é o quê? O reconhecimento. Ela se veste de reconhecimento, de resultados favoráveis. Né? Glória é aquele que tem resultados favoráveis. Quando o atleta sobe no pódio, ele está ali na glória, recebeu a medalha. Então, ele teve resultados favoráveis. A mulher vai trazer resultados favoráveis. E ri-se do dia futuro. Versículo 26. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Ou seja, é uma mulher que é sábia. Sabedoria envolve relacionamento com Deus, conhecimento da palavra, conhecimento de negócios, conhecimento de como comprar um terreno, uma propriedade, conhecimento em como organizar a sua casa, conhecimento sobre vários assuntos. E a lei da beneficência significa a bondade está na sua língua. Versículo 27. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Veja que o texto fala que ela olha pelo governo da sua casa. A mulher que é uma esposa, ela entende a casa como um reinado, como algo a ser governado. Versículo 28.
Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Ou seja, ela tem o reconhecimento dos filhos. Os filhos falam: ah, você é uma boa mãe. Como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Então, veja que o texto fala que a mulher virtuosa é aquela que o marido pode olhar para ela e dizer: você é a única. Tem muitas mulheres virtuosas, mas você é superior às outras. Tem muitas pessoas que se casam por conveniência, né? Tem aquelas pessoas que você vai conversar com a pessoa fala assim: por que você casou com ela? Eles trazem reclamações da esposa para dentro dos gabinetes, para dentro do gabinete pastoral, e eles ficam falando assim: ah, é muito problema. E aí você fala: por que você casou com ela? Ah, porque foi a única mulher que me apareceu. Ou eles falam: ah, foi a primeira que eu vi. Ou eles falam: porque eu saí com ela um dia e a gente frequentava a mesma igreja e acabou acontecendo. Esse versículo 29 fala que o marido fala para ela: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. O que esse versículo está dizendo? Que casamento é um negócio sério. Você não casa com uma pessoa só porque frequenta a mesma congregação que você. Você não casa com a mesma pessoa porque você saiu com ela e ficou com ela uma noite. Você não casa com uma pessoa porque você achou ela bonita, ela estava arrumada ali um dia. Você casa com uma pessoa porque você olha todos esses critérios que a mãe do rei Lemuel apresentou. Se você quer ter um casamento em que você tem chance de levar até o fim da vida. Porque aí você vai dizer: eu vi que tinha outras mulheres que eram virtuosas, mas você é superior às outras. Ou seja, eu encontrei algo especial em você que me fez escolher ter esse relacionamento. Casamento é algo que é para ser pensado. É isso que esse texto está dizendo. E daí o versículo 30, a mãe do rei Lemuel fala: não olhe pela beleza, enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então ela trouxe uma orientação. Inclusive, essa última orientação que ela dá para o rei Lemuel é a primeira, na verdade. Quando se escolhe uma mulher, quando se escolhe, no caso da mulher que vai procurar um marido para o casamento, quando se escolhe uma pessoa para o casamento, a primeira coisa que se deve escolher é ver se a pessoa teme ao Senhor. Porque a pessoa que teme ao Senhor, ela tem o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Porque a pessoa que teme ao Senhor, temer ao Senhor não é apenas frequentar uma igreja. É ver se a pessoa tem um relacionamento com Deus e se realmente Deus é a prioridade na vida da pessoa. A pessoa que teme a Deus, ela nunca vai trair. Porque a pessoa que teme a Deus, antes de pensar em trair o seu marido, a sua esposa, ele vai pensar na fidelidade e no compromisso que ele tem com Deus. Então, a pessoa que tem um pacto, uma aliança com Deus, é uma pessoa que, enquanto ela mantiver esse comprometimento, esse compromisso com Deus, ela vai manter a fidelidade, ela vai manter o comprometimento em cuidar da sua casa e da sua família, em cuidar bem dos filhos, porque a pessoa que teme ao Senhor, ela entende o Salmo 127, que fala assim: os filhos são herança do Senhor. Então ele vai dizer: os meus filhos são herança de Deus, eu tenho que cuidar muito bem deles. E a pessoa que teme ao Senhor entende essas questões. Agora, aquele que não teme ao Senhor, qualquer situação vai ser motivo para terminar o casamento. E o versículo 31, como eu falei um pouco atrás, que ele fala: dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas das suas obras. O versículo 31, ele fala assim: você dá tudo para uma mulher, para essa mulher aqui virtuosa. Porque tem muitos homens que estão dando tudo, né, do seu esforço para uma mulher que apareceu na vida deles oportunista porque ficam emocionados pela beleza da mulher. E o versículo 30, a mãe do rei Lemuel fala: não vá pela beleza. Porque quando você vai pela beleza, às vezes, você vai dar tudo para essa mulher.
E essa mulher vai ser a mulher que vai ser a sua ruína e a sua destruição. Porque porque se ela não tem, né, esses outros valores que estão escritos aqui, essas virtudes que a mãe do rei Lemuel apresentou. Então, o capítulo 31 de Provérbios, ele traz uma boa orientação, né? É uma mulher falando para um rei quais os critérios que ela, como mãe, estava levando em consideração, que o filho dela deveria considerar para estabelecer um relacionamento, para estabelecer um casamento. E quando nós lemos esse texto de Provérbios 31, muitas coisas que são mitos, né? Ah, a mulher tem que ficar só em casa, cuidando da casa. São desfeitos, porque aqui mostra que a mulher deve ser empresária. Ela deve saber dos negócios. Ela deve entender de dinheiro. Ela deve entender de gestão. Porque imagine se o marido morre. É muito melhor que você tenha uma esposa que sabe fazer a administração das coisas, porque você sabe que tudo aquilo que você vai colocar dentro da casa não vai se perder, porque ela vai saber administrar e cuidar dos filhos também. Porque não somos eternos, podemos morrer. Então, ter uma mulher virtuosa garante a, a família, né? O bem-estar da família.